Abra comigo, querido, em Mateus 17. Antes de nós começarmos, eu vou ler do versículo 14 em diante. Eu só queria dizer que hoje eu falei com o meu pastor, eu falei, pastorzão, você me abençoa? Ele falou, Ti, está abençoado, manda um abraço para a galera lá. Para quem não conhece, meu pastor é o pastor Fred. Nós somos ligados a ele ali na Rocha Rio Santos, no litoral norte de São Paulo. E ele mandou um beijo para todos vocês, para esse momento nós estarmos juntos aqui, em nome de Jesus. Querido, eu quero que você leia comigo Mateus 17, 14, nós vamos até o 21. Eu acho que já está ali na tela, eu vou ler aqui porque para mim lá ficou bem pequenininho, aleluia. Versículo 14, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Somente até aqui, vamos orar de novo. Pai, nós entregamos esse momento nas Tuas mãos. Como eu já disse, eu não canso de repetir, Deus, eu dependo do Senhor, eu preciso de Ti. Eu sou somente uma voz, um instrumento que está elocubrando, falando a respeito das coisas que o Senhor tem me dado. Mas eu não quero falar nada de mim mesmo, e nessa noite eu te peço mais uma vez, derrama sobre nós, espírito de revelação e de conhecimento, Pai, para que o Seu Evangelho seja manifesto sobre nós, para que a Sua palavra seja derramada sobre nós. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, você tem toda a liberdade no nosso meio. Nós abrimos os nossos corações, Pai, a começar de mim. Quando eu ministro, eu sou o primeiro a ouvir aquilo que o Senhor está dizendo, Pai. Eu quero dizer, fala comigo também nessa noite. Nós te entregamos esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Queridos, eles já colocaram aqui, o tema dessa mensagem essa noite é cuidado com os pequenos desvios. Quantos aqui já saíram dirigindo um carro, colocaram um endereço no GPS, e aí chega numa bifurcação, numa trifurcação, e você fica em dúvida e erra o caminho? Aí o GPS começa a falar, recalculando. Aquela hora que quem está com pressa glorifica a Deus, né? Nem sempre acontece, mas deveria ser o que a gente deveria fazer. E nas nossas vidas, queridos, não é diferente. E eu quero que você compreenda algumas coisas essa noite. Nós precisamos tomar cuidado com as pequenas concessões que nós fazemos nas nossas vidas. Porque a responsabilidade da sua vida espiritual não está nas mãos do seu pastor. Ele é somente uma voz que te aponta um caminho que é Cristo. Mas a decisão de seguir por esse caminho é sua. E a responsabilidade, quando você não permanece nesse caminho, é sua também. A palavra nos diz que a salvação ela é individual. Não existe ninguém que salva ninguém além de Cristo nos salvando. Cristo morreu por nós, Ele se fez homem, se fez bebê, cresceu, amadureceu, se desenvolveu, liderou 12 homens, na realidade Ele começa liderando 12 meninos. Eu não sei se você conhece, já estudou sobre isso, mas o menino mais velho que Ele chamou, naquele momento do primeiro ano, o mais velho tinha 18 anos. Então Ele chamou meninos, o mais novo devia ter entre 13 e 14 anos de idade, queridos, era Jesus e um bando de moleque atrás dele. Mas eles constituíram a igreja de Cristo. Talvez você esteja dizendo, não, eu sou muito novo. Não, eu não sei, eu ainda tenho muito tempo. Eu quero te dizer essa noite, querido, para de usar dessa desculpa para não fazer aquilo que o Senhor já está te chamando para fazer faz tempo. A gente estava ali em cima conversando agora, existem muitas coisas que nós precisamos viver, e talvez a coisa mais importante que nós vivemos muitas vezes dentro do Evangelho do Senhor, é o teste do tempo. Quantos já ouviram falar, por exemplo, do fogo de palha? Ah, essa pessoa aí é fogo de palha.
Eu já ouvi pessoas que se converteram e os amigos ao redor falavam, cara, fogo de palha, não dou 2 meses para ele desviar desse caminho. E aí se passaram 20 anos e o caminho não se desviou. A vida não se corrompeu. E as pessoas que olhavam e diziam, ele vai se desviar, elas se perderam. Elas não permaneceram em um caminho. Mas por quê? Porque em algum momento vocês passaram, ou nós passamos por uma bifurcação, uma trifurcação. E aí nós falamos, bom, eu acho que são ruas paralelas, dá para eu seguir desse lado. Só que o Senhor está nos dizendo essa noite, querido, não existe lado que não seja o caminho reto. Não existe lado que não seja o caminho que Cristo apontou para cada um de nós. Sabe por quê? Presta atenção. Muitas vezes a gente vai ouvir muitas pessoas. Hoje a gente vive uma era que é muito boa, da internet, mas que ao mesmo tempo é muito ruim. Eu lembro que com 14, 15 anos a internet chegou na minha casa. E qual foi a primeira coisa que eu fiz na internet? Como bom garoto desviado, filho de pastores? Pornografia. A culpa era dos meus pais? A culpa era da minha irmã? A culpa era da internet? Não, a culpa era minha, a decisão foi minha. Por quê? Porque eu tinha algo bom nas minhas mãos que eu usei para o mal. Nós precisamos tomar muito cuidado. Mas tio, o que isso tem a ver com esse texto aqui? Eu quero que você compreenda algumas coisas, preste atenção. Nós temos alguns personagens nesse texto que nós lemos. Nesses 5 versículos, né, que lemos aqui. 7 versículos, perdão. Nós temos a multidão, aqueles que circundavam Jesus. Nós temos Jesus. Nós temos os discípulos. Nós temos uma criança que está enferma ou endemoniada. E nós temos o pai dessa criança. E esse pai chega para Jesus e diz, Jesus, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos. Quantos aqui são discípulos de Cristo? Esse é o caminho que nós precisamos rumar. Só que os discípulos, que eram esses meninos que eu te falei, eles são conduzidos a esse garoto. E eles oram por esse menino. E aí algo incrível acontece. O quê? Nada. Os discípulos se reúnem, oram pelo menino e nada acontece. O pai desse menino pega esse menino e fala, eu vou levar até Jesus. Jesus olha para eles, pergunta, o que aconteceu? E aí ele fala, Jesus, eu trouxe eles até os seus discípulos. Eles oraram e nada aconteceu. E aí o que Jesus diz? Vamos ao texto aqui para não ficar naquilo que eu estou dizendo. 17, respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa. E certa vez, queridos, eu lendo esse texto, eu falei, não, peraí Jesus, tem alguma coisa errada. Eu não sei se o cara que escreveu, eu não sei se o cara que traduziu para o português, eu não sei se os dois, mas quando Jesus está aqui falando geração incrédula e perversa, ele não está falando da multidão. Ele não está falando do pai da criança. Ele está falando dos seus discípulos. Porque os discípulos foram aqueles que oraram e nada aconteceu. E aí Jesus diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Tanto é que depois ali na frente, os discípulos chegam em Jesus e falam, Jesus, ei, por que a gente não fez nada? A gente orou e nada aconteceu. E a resposta de Jesus é, porque a fé de vocês era pequena. Essa noite especificamente, queridos, eu não vou tratar tanto sobre fé. Na realidade, assim, sempre que a gente prega sobre o Evangelho de Cristo, nós estamos falando de fé. Mas o que eu quero elaborar é que nós precisamos de fato tomar cuidado com algumas coisas pequenas nas nossas vidas. E eu comecei a estudar sobre esse texto, essa palavra aqui, perverso. Incrédulo, todo mundo sabe o que é, sim ou não? O que é um incrédulo? É alguém que não acredita, para a gente ficar no raso, para não ofender ninguém. Mas e perverso? Certa vez eu comecei a questionar Deus, eu falei, Deus, não, peraí Deus, perverso é aquele cara que existe perversidade no coração, tem maldade no coração. Perversidade é um cidadão que pega um cachorrinho recém-nascido e começa a chutar esse cachorrinho indefeso. Isso é perversidade. É alguém mau. E eu olhei para esse texto e falei, Deus, desculpa, mas os discípulos não eram perversos. Os discípulos eram homens trabalhadores, ainda que o mais novo tivesse 13 ou 14 anos. Alguns deles pescadores. Era alguém que levantava cedo, dormia tarde. Era alguém que se dedicava a algo com afinco. Era alguém responsável. Eles não eram perversos, Deus. Para mim isso não está fazendo sentido. E aí uma das coisas que eu fui estudar é a respeito do significado dessa palavra. Essa palavra no original significa diástrefo.
Fala para o irmão do lado, agora ficou claro. Agora faz todo sentido, né? Quem aqui fala grego? Nem eu. Mas diástrefo, ele significa algumas coisas aqui, eu quero colocar para você. Diástrefo é alguém que perde a direção. Diástrefo é alguém que perdeu o caminho em milímetros, não em centímetros, não em metros, mas em milímetros, algo pequeno. Então preste atenção, querido, quando você vê um lançamento de um foguete, você acha que foguete tem um câmbio, uma direção? O foguete não faz curva. O foguete, queridos, quando é lançado, ele é passado ali por um cálculo preciso, para que ele saia da terra e atinja exatamente o alvo que ele precisa atingir. Em alguns aspectos a Lua, em outros aspectos já tentaram chegar em Marte, em Vênus. Só que, se ele sai da terra com 0,00001 milímetro, quando ele chegar, teoricamente, no destino dele, não é o destino dele. Porque você não vê isso no começo, você vê isso no fim. O rei Salomão, ele disse algo para nós: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. A gente começa muito bem, a gente começa queimando pelo Senhor, a gente começa incendiado pelas coisas de Deus. Mas, queridos, eu já ouvi de pessoas, pastores, com 3, 4 décadas de ministério, virando para outros e dizendo assim: pô, eu já queimei assim como você, agora amadureci. E certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo isso, um pastor dizendo isso, e o Espírito Santo falou assim para mim na hora: Tiago, preste atenção, não trate como maturidade aquilo que Deus chama de apostasia. Não chame de maturidade aquilo que o meu espírito chama de frieza. E eu falei: Deus, me livra de me tornar uma pessoa assim, me ajuda a manter a minha vida serena. E foi nesse lugar que eu cheguei a esse texto, que Deus começou a trabalhar algumas coisas na minha vida. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, com os princípios que Deus estabelece, com as coisas que Deus derrama e determina sobre nós. Existe algo na Bíblia que a Bíblia chama de lei da semeadura. E aí a gente planta A, só que a gente quer colher Z. Não existe opção disso acontecer no reino de Deus. Você até colhe o que não plantou, mas aquilo que você plantou, certamente você vai colher. Não adianta você pegar uma semente de uva e achar que vai colher melancia. As frutas são bem diferentes. E existe uma frase que eu gosto muito, que é: se você quer mudar aquilo que você está ouvindo, mude aquilo que você está dizendo, porque a nossa vida é um eco. Quantos já foram numa caverna? Quantos já chegaram em algum lugar e falaram: oi, 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 oi? Você escuta aquilo que você fala. Sabe, toda vez que você fala, a primeira pessoa que escuta é você. Sempre que você está proferindo algo, você está construindo algo. O que você está construindo com aquilo que você está dizendo? Cuidado com os pequenos desvios. Eu quero construir algumas ideias aqui para você essa noite, queridos. Então preste atenção, abra comigo Deuteronômio 17. Eu falei de Salomão, e Salomão foi o rei mais sábio que existiu na história de Israel. Foi um grande rei. Ele começa o seu ministério de governo, e na primeira noite desse governo que Deus estabelece sobre ele, Davi conduz ele ao trono, e numa das primeiras noites ele tem um sonho. Nesse sonho Deus se manifesta a ele, e é mais ou menos isso que acontece. Olha só, ele começa a vida dele e diz para Deus, Deus diz para ele assim: ô Salomão, o que você quer? Me pede qualquer coisa e eu te darei. Eu não sei você, mas eu pediria muitas coisas. Hoje, porque eu já li a respeito da história de Salomão, eu pediria sabedoria, mas se eu não tivesse lido, certamente eu ia pedir outras coisas. Só que Salomão aqui, ele faz um pedido: Deus, me dá sabedoria. Para quê? Para conduzir o seu povo ao Senhor mesmo. E aí Deus olha para ele e fala: boa coisa pediste, porque não me pediu nem ouro nem prata, você vai ter ouro e prata.
mas eu te darei a sabedoria para que você governe bem o meu povo. Ele começa muito bem. Só que preste atenção, Deuteronômio 17, do 14 ao 19. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, isso é um episódio anos antes do povo ser encaminhado ali para a terra prometida, Canaã. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, tiverem tomado posse dela, e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um rei estrangeiro, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse a vocês, jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei, e todos estes decretos. Agora eu quero que você pule para 1 Reis 4, versículo 26. Salomão possuía 4.000 colcheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Eu não sei se você se atentou, mas no texto anterior de Deuteronômio, no versículo 16, o texto diz assim, esse rei porém não deverá adquirir muitos cavalos. Aí nós vamos para 1 Reis e diz, Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. 12.000 cavalos é muito cavalo? Mas olha só, pula agora para 1 Reis, capítulo 11, do 1 ao 6. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Faraó era rei da onde? Do Egito. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas e as endemoniadas. Elas eram de nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Ele não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. E passados esses dois livros, de 1 e 2 Reis, é onde Salomão escreve Eclesiastes, ele diz, é tudo vaidade. Mas nesse mesmo livro de Eclesiastes ele diz, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Porque ele olhava para si e já reconhecia que o Senhor já não era o único Senhor sobre a sua vida. E quando o Senhor, querido, não é tudo em nós, Ele não é nada em nós. Ou o Senhor tem tudo de você, ou Ele não tem nada de você. Quem aceita um espacinho para acessar a nossa vida é o diabo. É dessa forma que ele trabalha. É dessa maneira que o diabo prefere agir. Preste atenção, querido, quando você aluga uma casa, você está disposto a alugar só a sala? Só a cozinha? Ainda que seja num conceito aberto. Sala, cozinha e quarto. Você vai acessar só a parte que tem a cama. Você aceita isso? Não. Que dirá aquele que pagou o preço pelas nossas vidas. Só que todo ladrão, quando rouba a casa de alguém, ele procura uma única fresta. Preste atenção, querido, quando você sai de casa, você fecha a porta, você tranca a porta, você
mora em casa, se você mora em casa, você procura fechar as janelas, procura verificar se está tudo devidamente fechado. Por quê? Porque o ladrão, se ele vê uma fresta aberta, ele entra. Vamos supor que ele entrou pela janela do quarto. Ele entra pelo quarto. Só que ele fica só no quarto? Não, ele faz a devassa completa. Ele vai tocar todas as áreas das nossas vidas. E aí a gente começa a ter problemas em algumas áreas das nossas vidas, e a gente acha que o problema está especificamente naquela área. Só que o diabo entrou por outra. Um pequeno desvio, uma pequena abertura. O Senhor foi muito claro: quando vocês chamarem um governante, quando vocês desejarem por um rei. E eu imagino o povo do outro lado dizendo assim: nós jamais desejaremos um rei, nós amamos o Senhor. Passa uma geração, passam 2 gerações, passam algumas gerações, e eles falam: nós queremos um rei como as outras nações. Sabe o que é isso, queridos? É falta de clareza de identidade. Toda vez que nós olhamos para o lado e nos comparamos ao irmão do lado, nós esquecemos daquilo que Deus fez por nós, e daquilo que Deus nos chamou individualmente para ser. Deus tem uma obra específica para cada um de nós nesse lugar. Deus tem algo extremamente específico para cada um de nós nesse lugar. A maneira como Deus usa o Silas é uma maneira, ele é um pastor. Provavelmente, um pastor muito melhor do que eu jamais serei. Só que a graça que está sobre ele é diferente da graça que está sobre mim. Talvez vocês nunca vejam Silas pregando uma mensagem para te chacoalhar como essa, de admoestação nesse aspecto, de te apontar um caminho, fica atento, cuidado com os pequenos desvios. A maneira como Deus vai usar ele é outra, e está tudo bem, desde que isso seja o que Deus tem para ele. Porque o problema é quando a gente começa a se comparar, e aí eu quero ser como Silas, eu quero bater palma igual o Silas, eu quero levantar a mão a hora que o Silas levanta. E sabe de uma coisa, queridos? Deus não trabalha com máscaras, Deus não trata com fake, Deus não trabalha com falsidade, Ele só trabalha com a verdade. E esse foi um dos problemas que aconteceu com Salomão. Salomão assumiu bem o governo, começou muito bem, mas uma das primeiras coisas que o texto diz para nós foi que ele se casou com a filha de Faraó. Um caminho que ele não deveria arrumar. Ele não só arrumou, como se casou com a filha do Faraó. Não tenha muitos cavalos para si, ele teve inúmeros cavalos para si. Não tenha muitas mulheres, ele teve mais de 1000. Eu fico imaginando, cara, eu não tenho cabelo, mas eu acho que o meu crânio estaria exposto com 1000 mulheres, porque com uma o cabelo já cai. A minha esposa é maravilhosa, eu sou apaixonado por ela, mas querido, nós somos humanos, todos nós falhamos. Ou vocês acham que o Silas é perfeito, ele não usa o banheiro? Às vezes não dá uns revertrés que ele tem que sair correndo, segurando as pernas, sabe? Acontece com todo mundo. Todo mundo tem as suas falhas. E eu costumo dizer, queridos, que o problema não é as falhas que nós cometemos, são as falhas que nós não abandonamos. Porque todos nós vamos errar em algum momento. Mas sabe, Salomão errou 1000 vezes. Quando ele se casa com a primeira foi um erro. Quando ele casa com a segunda foi burrice. Quando ele casa com a terceira, eu imagino Jesus já falando: não, está de brincadeira com a minha cara. 1000 mulheres. Se fossem 1000 mulheres israelitas, era menos ruim, ainda era muito ruim. Porque não são só as mulheres, são 1000 sogras. Você consegue imaginar isso? Tem alguns homens por aí que vão namorar, eles se interessam por uma moça, eles falam: sua mãe é viva? É, não, então não quero. Já começa assim, o primeiro cheque já negativo, pronto, não vou não. Porque não quer sogra, não quer sogro. Graças a Deus eu tenho um bom sogro, uma boa sogra, moram longe de mim, isso é maravilhoso. É brincadeira, eles moram aqui em Osasco, é pertinho. Mas nós precisamos tomar cuidado, queridos. Um pequeno desvio. Talvez a primeira mulher ele tenha pensado, ou ele não tenha repetido, ou ele ainda não tenha tido acesso ao livro que ele deveria ter acesso. Porque o texto nos diz ali: quando vocês levantarem um rei, que ele faça uma cópia da Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos aqui, da Bíblia dos judeus, são os mesmos 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Até hoje, eles decoram esses livros, com cerca de 6, 7 anos, as crianças têm esses livros decorados. Não é lido, eles têm decorado.
Para quê? Para não se desviarem daquilo que é o padrão de Deus. Só que a gente, no nosso tempo, na nossa era, a gente fala, não, Jesus veio e foi maravilhoso, que agora nós vivemos a graça, e a graça é maravilhosa, sim ou não? Só que a gente se esquece que o nível da graça, ele é mais estreito do que o nível da lei, porque na lei, dizia assim, se alguém for pego em flagrante adultério, o que era isso? Os dois peladão lá naquele negócio lá. Só que Jesus diz assim, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, ele já adulterou. Isso é baixar o nível ou isso é elevar o nível? Você consegue perceber que existe diferença? Só que a gente usa dessa graça para justificar o nosso pecado. A gente não usa dessa graça para abandonar o nosso pecado. A gente precisa parar de desvirtuar aquilo que a Bíblia não desvirtuou. Pecado continua sendo pecado. O pecado continua nos levando para um lugar de morte, de trevas. O pecado é bom na hora que a gente comete, mas ele é horrível na hora que a gente colhe aquilo que a gente plantou. Então tome cuidado, pequenos desvios. Voltando para o texto, querido, de Mateus, os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, como que nós podemos fazer o que você fez? O que nós fizemos de errado? Jesus diz para eles, a fé de vocês é pequena. Se vocês tiverem fé, nessa versão aqui minha é a NVI, ela diz assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer, esse monte, mova-se daqui para lá, e ele vai se mover. Só que, queridos, esse talvez tenha sido o texto mais mal traduzido da NVI. Por quê? Presta atenção, Jesus é bipolar? Eu também acredito que não. Jesus vira para os discípulos e diz assim, a fé de vocês é pequena. Mas se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, quantos já viram um grão de mostarda? Já viram? Mostarda, para quem não sabe, é uma semente, é uma árvore que é chamada hortaliça. E dentre as hortaliças, a semente de mostarda é a menor das sementes. Ela é tão pequena que na mão você pode perder ela de vista, às vezes ao olho nu. Ela é muito pequena. Só que quando ela é plantada e ela germina, ela cresce e se torna a maior das hortaliças. Então quando Jesus está dizendo aqui, se vocês tiverem fé, não é do tamanho de um grão de mostarda, mas como um grão de mostarda, que cresce e se desenvolve, até se tornar a maior das hortaliças, então vocês vão dizer para esse monte, mova-te daqui para lá, e ele vai se mover. Não faria sentido, queridos, Jesus dizer para os discípulos, a fé de vocês é pequena, mas se vocês tiverem uma pequena fé, parece conversa de doido. O texto não está dizendo isso. E eu quero que você veja aqui, eu anotei uma outra versão, na Almeida Revista Atualizada, diz assim, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. E aí o 21 ele conclui, mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e de jejum. Queridos, existem 3 imperativos de Jesus para todo discípulo dele. Com os 12 em terra ele disse, quando orarem, quando jejuarem e quando ofertarem. Ele não estava dizendo se orarem, ele não estava dizendo se jejuarem, ele não estava dizendo se ofertarem. Ele estava dizendo quando orarem, quando jejuarem e quando ofertarem. Você já parou para pensar, queridos, que cada um desses ele ataca uma esfera diferente do nosso ser? Quando você ora, você ataca o que na sua vida? Eu vou falar o que eu falo quando eu prego lá na igreja. É aqui nesse mesmo prédio. Mas eu falo pro meu pessoal, gente, quando a gente faz uma pergunta, a gente espera uma resposta. Então lá no Kids, né, o pessoal fala assim para as crianças, não, a gente completa, a gente ajuda. Faz tempo que eu não faço isso, eu vou fazer hoje, amor. Eu sou um carente, queridos. Eu preciso da sua ajuda. Então me ajuda a pregar.
Isso não tem nenhum fenômeno espiritual, mas é só um fenômeno para que você esteja presente aqui comigo, não só de corpo, mas de alma e de espírito também. O meu pastor diz o seguinte, queridos: vale mais um lápis pequeno do que uma memória grande. Então quando a gente participa, a gente ativa a memória, mas quando a gente anota, a gente ativa a lembrança, porque você pode revisitar. Então quando a gente está participando aqui, é uma maneira da gente elucidar um pouco aquilo que está sendo dito. Então, de novo, quando a gente ora, a gente está atacando que área das nossas vidas? Espiritual. Quando você jejua, você está atacando que área da sua vida? A sua carne, o seu físico. Mas quando você oferta, você está atacando que área da sua vida? A sua alma. Porque é na alma que você toma posse de todas as coisas. Quando o Espírito Santo chega para você e fala com você, ele fala no seu espírito, que comunica a sua alma, e aí o seu corpo manifesta. Ele diz assim para você: oferta hoje 200, você fala, está amarrado, é o demônio. Eu costumo dizer, queridos, que no batistério, quando a gente está batizando as pessoas, a última parte que afunda é o bolso. E por vezes o bolso pega aquele sopetão de ar e sai, fica para fora assim, né? Aí a gente tem que enfiar a mão dele para dentro também, afoga também. Por quê? Porque o nosso bolso, queridos, ele precisa se converter também. Não é à toa que Jesus chama uma única coisa na Bíblia de Senhor além dele mesmo, que é mamon, que é aquilo que atua por meio do dinheiro, do recurso. Tem vezes que a gente vai, eu e a Rê, a gente vai em alguma igreja, eu falo para ela: amor, quanto é que a gente dá de oferta hoje? E eu confesso que eu já fico orando antes: Deus, que ela fale pouco, que ela fale pouco, que ela fale pouco. Mas tem vezes que ela fala: amor, dá 200. Aí eu abro a conta e falo: não tenho. E agora? Eu dou os 200. Por quê? O meu coração vai dizer: não tem. Não, vai ficar no vermelho a conta. Deixa a conta no vermelho. Se Deus mandou você dar, dá. Para de fazer cálculo. Você já parou para prestar atenção, queridos, que a matemática de Deus é diferente da nossa? A gente entende que 1 mais 1 dá 2. Na nossa matemática só aumenta quando soma ou quando multiplica. Mas na matemática de Deus, menos é mais. Dividir é multiplicar. Quando eu dou, é que eu sou abençoado. O reino de Deus é um reino totalmente diferente do nosso. E a gente precisa caminhar segundo aquilo que Ele tem estabelecido para nós. Então tem hora que Deus vai dizer para você: cara, não casa com as mulheres dessa terra que é ruim. Ele não pegou só a mulher daquela terra, Ele pegou a mulher daquela, que são todas as terras que Deus falou para eles não casarem. Só coisa boa, só coisa dinâmica, gostosa para ele viver. Só que não, então, querido, preste atenção: cuidado com os pequenos desvios. Eu estava falando agora há pouco, né? A fé, ela é crescente, e aquilo que a gente fala, a gente mesmo escuta. Aquilo que você está declarando, está construindo fé sobre a sua própria vida? Ou aqui na igreja você vem e recebe uma boa palavra, não quando eu prego, mas você chega na sua casa depois, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e aquilo que você profere está desconstruindo aquilo que foi proferido sobre você. Porque a gente ama orar em línguas na segunda-feira, né, na igreja, na Amor e Movimento em Alphaville, aleluia. Mas Deus ama quando a gente segura a nossa língua na terça, na quarta, na quinta e na sexta. O Senhor está mais interessado, queridos, em que você tenha domínio próprio sobre você e sobre a sua língua, do que você ore por 10, 20 horas por dia em línguas. Se essa oração em línguas não produz em você transformação e mudança, o que você está vivendo é uma fantasia. Porque o Evangelho de Deus vem para mudar todas as coisas. Preste atenção, Jesus está caminhando certa vez, tem um homem em cima de uma árvore, chamado Zaqueu. Zaqueu está em cima da árvore porque ele queria ver Jesus. Zaqueu era um republicano, um cobrador de impostos, e ele cobrava
uma medida muito maior do que deveria ser cobrado, ao ponto até de roubar muitas pessoas. Só que ele decide nesse momento olhar para Jesus. Ele está em cima da árvore, Jesus passa, vê ele de longe e fala: Zaqueu, desce da árvore porque hoje eu quero comer na sua casa. Se o Silas falar isso para você, você já vai falar assim: nossa, pastor folgado, ele que devia oferecer um jantar para mim. Mas volta para Jesus. Jesus olha para ele e fala: desce daí, vamos que eu vou comer na sua casa hoje. Ele chega na casa de Zaqueu, eles se sentam, Zaqueu vira para ele e diz o quê? Mestre, hoje eu vou devolver 4 vezes mais para todos aqueles que eu roubei alguma coisa. Onde Jesus chega, as coisas são transformadas. Jesus não disse nada, Jesus não confrontou Zaqueu com nada, mas aonde Jesus chega, o mundo espiritual, ele é confrontado. Tem um outro menino, ele chega até Jesus e diz: Jesus, o que eu faço para ser seu discípulo? E Jesus fala para ele, um homem chamado na Bíblia de jovem rico. Jesus vira para ele e fala assim: pega tudo que você tem, vende, pega o dinheiro e dá aos pobres. Só que antes dessa pergunta, Jesus fala: cumpra os 10 mandamentos, basicamente é isso. E esse homem fala assim: isso tudo eu já faço. Em outras palavras, eu sou bom. E aí Jesus olha e faz a segunda coisa: pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. E aí vem e me segue. E aí o que aconteceu com esse jovem? O bolso não batizou, o bolso não converteu. Ele tinha uma palavra de Jesus. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas Jesus falou para ele: vende tudo aos pobres, vem e me segue. Jesus falou: vem e me segue. Só que ele decidiu por não vender e não seguir. Por quê? Porque ali Jesus não entrou. Quando Jesus não entra, nada muda. Mas onde Jesus chega, as coisas são transformadas. Nós precisamos viver a mudança que Ele espera de nós. Nós precisamos mergulhar nessa realidade que Deus tem para cada um de nós. Esse mesmo Jesus, queridos, em determinado momento, Ele está sendo batizado. Ele é lançado às águas, João Batista o batiza, ele levanta das águas. Nesse momento um feixe de luz se abre do alto céu e uma voz do além diz: este é o meu Filho amado. Ele levanta ali e fala: eu sou amado. Só que nesse lugar o Espírito Santo pega ele e conduz ele ao deserto. Queridos, preste atenção: se você é discípulo de Jesus, na sua jornada você vai ser conduzido ao deserto. É normal, nessa hora ninguém dá amém. Só que todo discípulo de Jesus é conduzido a um lugar de pânico e medo, para que ele olhe para o pânico e para o medo e decida não caminhar segundo aquilo que ele está vendo no pânico e medo, mas volte os seus olhos para Jesus. O próprio Jesus viveu isso. Jesus é levado ao deserto, a palavra diz que no poder do Espírito. Mas quando ele sai do deserto, a palavra diz que ele sai na autoridade do Espírito. Nem todo aquele que tem poder tem autoridade, mas aquele que tem autoridade já passou pelo poder do Espírito. Só que nesse lugar de deserto, queridos, ele é confrontado ali pelo diabo em 3 perguntas. Jesus, pega essa pedra, transforma em pão. Querido, você falar para a gente que comeu agora há pouco antes do culto é uma coisa. Talvez alguns tenham almoçado 12:30 e estão até agora pensando na comida e orando para o Tiago terminar logo a mensagem. Só que Jesus passou 40 dias de jejum. E o diabo fala para ele: transforma essa pedra em pão. E a minha mente criativa consegue imaginar o Espírito Santo do lado negativo lá, né? O demônio. Pegando aquele pão e jogando na mão de Jesus assim. E Jesus vendo em câmera lenta aquele pãozinho francês saindo fumaça, aquela coisa cheirosa. Sabe que você pega direto no saquinho, acabou de sair da fornada, acabou de sair, aquele cheirinho gostoso. E você deve estar ficando com raiva de mim. Eu consigo imaginar Jesus olhando, desviando e falando: nem só de pão viverá o homem. Só que a gente não entende de onde ele tirou essa resposta. Não sei se você sabe, mas
essa resposta é retirada de Deuteronômio 6. As 3 respostas de Jesus são tiradas do livro de Deuteronômio, que são uma didaquê, que são um apontamento para o povo acessar a terra prometida. Ele diz, nem só de pão viverá um homem. Depois o diabo olha para ele e fala, lança-te daqui para lá, e dá ordem aos anjos para que te segurem. Ele diz de novo, não colocarás o Senhor, o seu Deus, à prova. Aí ele leva para o alto monte e diz para ele, olha tudo que tem aqui, eu te darei se prostrado me adorares. Queridos, preste atenção, qual é o propósito de Deus na terra? Quando Jesus vem, ele vem para fazer o quê? Lembra quando Jesus é mencionado em Isaías, a palavra declara que ele virá como cordeiro e como leão. Cordeiro é aquela ovelha muda no matadouro, mas leão é o quê? O rei da selva. Ele veio para governar, e os judeus não acreditam em Jesus até hoje, porque ele não governou. Então o diabo está oferecendo para Jesus aquilo que era o propósito de Jesus, mas Jesus atingiria o propósito sem passar pelo caminho. Jesus decide olhar e dizer, existe um caminho que eu preciso prosseguir, eu não posso me desviar. Mas todas as respostas dele são contidas no livro de Deuteronômio. O que aconteceu com Deuteronômio, querida? Deuteronômio não é uma pessoa. Tem muita gente que fala, não, abre aí no livro de Deuteronômio. Pô, quem é esse tal desse Deuteronômio? O livro de Deuteronômio, queridos, era uma dinâmica para que o povo acessasse a terra prometida. O povo é retirado do Egito. Eles estão naquele deserto, caminhando em direção à terra prometida. E eles têm toda uma diretriz para saber o que fazer. Só que toda uma geração renuncia à voz de Deus. Quando eles chegam diante daquela nação, Canaã, Moisés reúne 12 espias e diz, observai a terra. 2 deles, Josué e Caleb, olham para a terra e falam, cara, uns caixão de uva vai ser bom, a gente vai comer adoidado. Tem um povo grande lá, mas o capote vai ser maior, porque Deus nos enviou para essa terra. Só que existem outros 10 espias que olham e falam, não dá para nós, eles são grandes demais para nós. As uvas são pesadas demais, a gente não vai conseguir carregar essas coisas. A gente não vai dar conta disso. O que é isso? Deus disse, vai. Só que eles preferem acreditar naquilo que os olhos deles veem, e não naquilo que Deus havia declarado sobre eles. Incredulidade. As 3 respostas de Jesus não são somente 3 respostas. São um apontamento de toda uma geração enterrada no deserto, porque duvidou daquilo que Deus havia dito. Uma geração inteira não acessou a terra, porque eles não acreditaram no que Deus disse. Josué e Caleb apenas acessaram a terra prometida, porque ousaram crer naquilo que Deus havia dito. Você crê naquilo que Deus disse sobre você, sobre a sua vida? Então cuidado para você não se desviar, porque no caminho, no percurso que você vai trilhar, você vai ter deserto. Você vai passar por terra árida. Você vai passar por dias difíceis. Mas o que interessa não é que a terra aqui está árida, é que a promessa é de uma Canaã ali na frente. Existe uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida, que nós precisamos crer mais do que aquilo que nós enxergamos debaixo dos nossos pés. Então cuidado para não se desviar. As 3 dinâmicas, querido, que Jesus deixa para os seus discípulos é: orem, jejuem e ofertem. Eu acho muito legal, tem uma frase de John Wesley que ele diz assim: é tempo de jejuar, mas o povo prefere festejar. Nós buscamos as festas, nós buscamos o tempo de celebração, mas a Bíblia mesmo já nos diz muitas vezes que melhor é a casa do luto do que a casa de alegria. Porque a casa de alegria às vezes só tem uma alegria externa, mas a casa do luto existe verdade. Aonde está o seu coração? Querido, eu estou concluindo aqui. Eu quero te apontar uma última coisa. A Bíblia trata de um homem, a primeira vez que a Bíblia chama um homem de falso profeta. Não era alguém que não ouvia a Deus. Não era alguém que não escutava, não se relacionava com Deus.
A Bíblia chega em determinado momento e fala que Balaão foi um falso profeta. E eu uma vez fiquei me questionando, eu falei, Deus, como é que é possível? Porque o cara escutava o próprio Senhor. Deus chegava para ele e falava, não faça isso, fale somente o que eu te disser. Faça somente o que eu te mandar. E Balaão faz somente o que Deus mandou ele fazer. Só que ele era um falso profeta. O cara faz o que Deus mandou, ele escuta o que Deus pediu, mas o cara é falso profeta. Eu sou o quê? Porque eu não sou o tipo de gente que joga tudo que Deus fala comigo para os outros. Aleluia, Deus, essa mensagem é para aquele povo, para mim não. Não, eu trago para mim, primeiro eu. Tem uma canção antiga que diz, né, a começar em mim. E eu faço dessa questão a minha oração, dessa canção a minha oração. Começa em mim. Primeiro eu sendo confrontado, primeiro eu sendo chacoalhado, primeiro eu revendo, reavaliando, reanalisando a minha própria vida, para que eu não me desvie. Cuidado com os pequenos desvios. Hoje você fala, não, é tranquilo, não é uma coisa muito íngreme, vai dar bom, eu vou chegar no mesmo lugar. Só que você vai acabar acessando, não a Lua, vai cair em Marte, e de Marte para cá não tem combustível para voltar. Não existe retorno para aqueles que se perdem no caminho, a não ser que Deus intervenha sobre as nossas vidas. E Deus é Deus de segunda chance, de terceira chance, de quarta chance. Mas não menospreze a primeira chance que Ele te deu. Não faça uso da graça, querido, para caminhar. Não, se precisar Ele me dá outra chance. Se precisar Ele me dá outra chance. Nessas, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas perderam a sua vida. Eu sou jovem demais, quando eu tiver 60, 50, 40, eu volto para Cristo. E aí morreu num acidente de trânsito, e aí morreu numa catástrofe, aí morreu numa Covid, na expectativa de que um dia ele voltasse para Deus. Só que esse dia não chegou. Cuidado com os pequenos desvios. Quero que você se coloque de pé, querido, no seu lugar. E essa de fato é a última coisa que eu vou te dizer. Deus não quebra galho de quem quebra princípio. Por vezes nós oramos, Deus, eu estou precisando de uma intervenção do Senhor, mas eu fui um mau administrador da minha vida financeira, do meu casamento, da paternidade dos filhos. E aí a gente ora, Deus me ajuda. Faz até a canção, mestre, eu preciso de um milagre. Só que você não se sujeitou ao processo que você precisava viver. Você não se sujeitou a um caminho que Ele apontou para você. E aí chega nessa hora, você fala, Deus, socorro, socorro, Deus. E por incrível que pareça, nessa hora Deus estende a mão e diz, eu estou aqui. Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, vem, caminha sobre as águas. Pedro vai e caminha. Só que quando Pedro começa a olhar para as circunstâncias ao seu redor, preste atenção, queridos, Pedro era um pescador. Pedro sabia o que acontecia quando a chuva forte batia em alto mar. Pedro sabia o que acontecia quando as ondas começavam a se formar em alto nível. Então Pedro, olhando para Jesus, ele começa a reparar naquilo que acontece lá fora. Ele começa a se lembrar do que ele viveu no passado. Mas ele se esquece daquele que está no seu presente. Nós precisamos manter os olhos fitos no Senhor. Nós só não saímos do caminho quando nós mantemos em vista o nosso destino. E o nosso destino é Cristo. Mantenha os seus olhos nele. Tem problema você um dia não ler a sua Bíblia? Se você lê todos os dias, um dia não é um problema. Mas se faz mais de 2000 dias que você não lê a sua Bíblia, mais um dia é um grande problema. O que vai te manter no caminho? Primeiro de tudo, Cristo, Espírito Santo. Mas Ele atua por meio da palavra. Eu amo uma frase, eu não sei quem é o autor, mas que ele diz: Deus não faz nada que esteja fora da sua palavra. Deus faz muitas coisas, mas tudo aquilo que Ele faz, Ele já declarou aqui. Você não precisa de nada novo.
Se Deus não te disser nada daqui até o último dia da sua vida, tudo que você precisa do Senhor já foi escrito. Já está aqui revelado e manifesto. O Cristo já veio, o Espírito já ficou no lugar de Cristo, para que hoje nós tivéssemos em nós o próprio Espírito morando, o próprio Deus habitando em nós. Deus habita em você, mas você está dando ouvidos ao Deus que habita em você? Eu não sei se vocês têm um costume aqui, queridos, de orar, de chamar à frente, mas eu quero te convidar, se você quer sair do seu lugar essa noite, talvez vir aqui à frente. Eu não vou orar por você, eu quero que o Silas ore por você. Mas talvez essa noite você tenha entendido que você precisa ajustar alguns pequenos desvios que você teve, algumas pequenas saídas que você tomou, pensando que ia chegar mais rápido, talvez num lugar, e você olhou e falou: não, peraí, Deus não é Deus de atalho, Deus é Deus de caminho. Quem trabalha com atalho é o outro lado da força. Talvez você queira alinhar e organizar algumas coisas dentro de você. Talvez a única coisa que você queira essa noite seja estender a mão e dizer: Deus, eu não estava em caminho nenhum, e aqui eu quero começar a caminhar, a trilhar esse caminho. Então eu quero te chamar, vem aqui à frente. Não sou eu que vou orar, é o Silas que vai orar. Talvez, provavelmente a oração, a mensagem, a pregação não foi das melhores, mas o que você precisa não é de uma pessoa eloquente pregando, é do Espírito falando. E eu tenho certeza que o Espírito Santo falou alguma coisa com você. Algo foi revelado, ministrado ao seu coração. E você não precisa do Tiago, você não precisa nem do Silas, na verdade. Mas o Silas, como voz, como autoridade, como anjo da casa, como mensageiro do Senhor, nessa casa é uma autoridade que Deus constituiu. Então eu gostaria que ele viesse e orasse por você nessa hora. Mas sabe, talvez o Senhor esteja te incomodando para vir até aqui à frente, e você está resistindo a isso. A gente se pergunta muitas vezes: Deus, como é que eu expulso um demônio? E aí o Espírito Santo às vezes está dizendo para nós: cara, você quer expulsar demônio, mas você não resiste ao brigadeiro. A gente quer se derrubar, se debruçar no Senhor, mas a gente resiste a uma caminhada até o púlpito, o palco. Porque isso é um palco. Mas a nossa resposta diante de Deus é o que muda o ambiente que nós estamos. Qual é a resposta que você precisa dar essa noite? Eles vão começar a ministrar a canção, o Silas já vai orar por você, e eu quero te deixar bem à vontade. Não quer, não saia, não tem problema. Mas se você quer, se você puder, saia do seu lugar. Talvez você esteja dizendo exatamente isso: Deus, eu não queria não, eu estou com raiva desse careca, vou lá só de ódio. Depois você libera perdão, pede perdão, e está tudo bem. Mas vem, se coloca diante do Senhor. A Bíblia menciona uma mulher que chamava Ana, e ela desejava por um filho, até o dia que ela resolveu subir a uma casa de oração, a um lugar, a um templo, e ela vai até aquele lugar e se debruça diante do altar, e o pastor da casa vira para ela e diz assim: ô mulher, você está bêbada essa hora da manhã? Ela diz: não, meu Senhor, não me tenha por mal, eu vim aqui colocar diante daquele que pode todas as coisas. E ela ora e fala: Deus, até aqui eu pedi um filho, mas agora eu quero te dizer que se o Senhor me der um filho, eu te dou ele de volta. O céu espera a sua resposta diante daquilo que Ele quer fazer na terra. Um altar, uma plataforma é só uma plataforma, mas quando você se lança diante dele, muda. Então se você não quiser vir, tudo bem, de novo, quero te pedir, curva a sua cabeça. Se vai orar com vocês, os irmãos aqui já vão ministrar a canção. A minha oração é que o Senhor toque nas nossas vidas, não de forma poderosa, porque nós não precisamos de uma manifestação de poder, mas nós precisamos de algo nos mudando profundamente internamente, porque o Evangelho é mudança.